Comentários do capítulo 2 de João, do versículo 1 ao versículo 12. Bem, esse é o primeiro milagre de Jesus relatado por João, e esse estão entre os milagres messiânicos. É assim que João vai contando a história de a história dos milagres para dar testemunho da messianidade de Jesus, essa capacidade aqui primeiro de transformação de água em vinho, né? De água em vinho, de transformação dos elementos da natureza. Essa é o primeiro grande milagre. Então, a beleza é que esse milagre acontece de uma forma inesperada para Jesus. A gente sempre pensa que Jesus está andando dizendo, hoje eu vou numa festa, e nessa festa eu vou aproveitar a oportunidade para fazer um grande milagre. Ele só vai para a festa, vai ele e seus discípulos, e a princípio ele parece inclusive indisposto a produzir alguma coisa, a fazer algum milagre. Então acaba o vinho, e a mãe dele o chama, Maria chama e diz, simplesmente diz, não tem vinho. Não tem vinho. E ele responde essa coisa, mulher, que tenho contigo, eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. É interessante porque parece que conta mesmo desse conflito, dessa maravilha que era entre a messianidade de Jesus e o menino Jesus, o homem Jesus, que era filho da mãe dele. Então, não é incomum as pessoas pedirem uma coisa para a gente e a gente responder de lugares diferentes. A pessoa está dizendo, não tem vinho. Aí você entende. Então você está me pedindo para produzir o vinho, para resolver o problema? E ela estava comunicando a ele como uma mãe comunica um filho mais velho. Você tem como ajudar em alguma coisa? Ela não tinha ideia do milagre. Ela não tinha pensado assim, Jesus, você deve transformar água em vinho. Ela só comunicou, não tem vinho. Eu estou nessa festa, esse casalzinho novo aqui, essas pessoas se casaram, e a gente tem que fazer alguma coisa por elas. Esse é um trabalho bonito da Maria. É bonito porque na tradição católica ela aparece como essa intercessora pelos homens. Aparece. Vocês devem ter assistido o Alto da Compadecida, quando ela chega diante de Jesus e diz, meu filho, mas vamos pensar no Chicó. Então, eu entendo que com certeza essas inspirações estão aqui nesses textos do Evangelho. Então ela simplesmente diz, alguém está dando uma festa, eu estou nessa festa, e essa pessoa vai passar vergonha porque tem muita gente e o vinho não é suficiente. E ela diz, não tem vinho. E ele diz, mulher que tenho contigo. Como eu ia dizendo, Jesus está fazendo uma separação mesmo. É como se ele estivesse no momento de passagem para a messianidade dele. É como se ele estivesse respondendo assim, ainda não chegou a minha hora, mãe, para de me dar tarefa. E não é a senhora que vai me dar a tarefa. Essa é uma briga que a gente faz, e não era incomum, porque Jesus também era humano, que é, mãe, sou eu que vou fazer, eu tenho uma coisa com meu pai do céu. Mãe, calma, ainda não chegado a minha hora. Que tenho contigo? Quando ele responde que tenho contigo, ele estava respondendo do lugar do Messias. Ele está dizendo, olha, não é a você que eu respondo, mãe. Eu respondo a Deus, eu respondo a minha missão, eu respondo a isso. Aí Maria não briga com ele, não diz, você me respeite, porque eu que te carreguei, eu que recebi a revelação, você deve estar a meu serviço, você faça, dê um jeito nisso agora mesmo. Ela só diz aos serventes, ela não briga, ela só diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso é maravilhoso. Ó, ela não sabe do milagre, ela não tem ideia do que pode acontecer. Ela sabe que ela criou um filho e esse filho é capaz de resolver problemas. O filho dela, o Jesus dela, é capaz de fazer alguma coisa ali. Ó, tem os serventes, tem os seus discípulos, nem que seja ir na cidade buscar o vinho. Não sabemos, a gente não, Maria certamente não estava esperando nenhum milagre, não esse milagre. E aí estavam ali postas, aqui começa o trabalho messiânico.
Então, ela simplesmente devolve a ele dizendo, tudo bem, e diz às pessoas, fazei tudo quanto ele mandar. É como se, de algum modo também, ela devolvesse o lugar dele. Tá bom, haja como você acha que tem que agir. E quando ela faz isso com ele é tomado por essa coisa inevitável que é, eu vim exatamente para servir os meus irmãos e para trabalhar pelos pobres. Talvez o primeiro milagre relatado por João deveria ser alguma coisa de uma intervenção mais de fazer os cegos verem, de alguma coisa que fizesse modificações grandiosas, mas uma, uma festa, uma demanda uma necessidade, mas é como se Maria devolvesse para ele e de algum modo Jesus soubesse o lugar dele, que é, eu vim exatamente para fazer o bem, para fazer justiça. E justiça começa com isso. Alguém está envergonhado. Bondade começa com isso. Alguém está envergonhado e a gente precisa lá ajudá-lo com essa vergonha. A gente não quer que esse rapaz fique envergonhado, que essa moça fique envergonhado, que essa família fique envergonhada. A gente vai cuidar deles. Mas, poxa, é vinho. A gente vai cuidar deles. E aí estavam ali postas as 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. E em cada um cabia uma quantidade específica de água. E é interessante porque são as talhas para purificação. Então aqui começa o trabalho de purificação, o trabalho de transformação. Agora, talhas que são usadas para purificação, para tratar das impurezas, do tipo, você veio da rua e você tinha um processo ritual de purificação antes de entrar na casa, de limpeza, que era todo ritual. Agora ele pega essas mesmas talhas e elas vão ter outra função. Então é como se, alguns teólogos dizem, agora aquilo que era usado para o cerimonial de purificação, para tratar impureza, agora vai ser cheio de alegria. É essa o primeiro sinal messiânico. Aquilo que era para purificação, o Senhor agora está trazendo vestes de louvor. Lembra daquilo de Isaías? Vestes de louvor ao invés de cinzas, sabe? Essas profecias messiânicas, a primeira coisa é trazer alegria aos homens. Trazer alegria aos homens. A primeira grande missão messiânica é a gente tira os homens dessa sensação dessa vida, dessa sensação de pecado, de erro, de sujeira, de coisa impura e diz assim, olha, agora está entrando alegria no mundo. É o primeiro sinal de Deus entre nós, é o sinal de alegria. E aí eles pegaram as talhas, encheram até em cima e disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, e não sabendo de onde viera, ele, se bem que os serventes já tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. É uma inversão. Vocês percebem? É uma inversão. Ele está dizendo, é isso que Deus em Cristo faz, essas inversões. Olha, primeiro a gente serve o bom com a certeza de que o mal virá depois sobre nós. É sempre uma sensação de experimente o bom enquanto durar. Vai aproveitando, porque isso vai acabar. Olha, aproveita muito, porque a vida acaba, tá? Porque a vida tá. Todo mundo vai morrer. Aproveita enquanto você está nas vacas gordas, porque virão os tempos das vacas magras. Aliás, isso é uma referência à profecia do Egito. Então, aproveite os tempos bons, porque tempos maus certamente virão. Então, há uma inversão na presença messiânica. A inversão é, o bom vem depois. É como se dissesse, vocês acham que isso estava bom? Há um melhor para ser vivido. Há um melhor para ser vivido. Esse é o anúncio. Esse é o anúncio do reino de Deus. É o anúncio também de novos céus e nova terra. Dessa possibilidade de que Deus está fazendo as coisas e que Deus está caminhando para o bem. E se não chegou o melhor ainda, é porque não é o fim. Então, essa
é a maravilha da presença messiânica. Olha, você pensava que o bom, você estava acostumado que o bom era começo. Mas com a entrada messiânica é como se dissesse: nossa, há um melhor para ser vivido ainda. Há uma possibilidade ainda de vida melhor. Então, aí o evangelista diz que assim Jesus principiou seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. E aí, depois disso, o que ele faz? Desce a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali há muitos dias. Jesus começa dizendo: eu não tenho nada contigo, e era o Messias lutando, era a força messiânica lutando contra o filho da Maria, e, por fim, toda aquela ação, toda aquela comoção de Maria leva à manifestação da glória de Deus. Veja, a manifestação de Jesus, isso talvez seja importante para a gente guardar no coração, que é, veja, daí a importância da oração, da intercessão. Essa é a importância. É como se a gente dissesse assim: tem Jesus, mas tem a gente. A gente precisa ir lá como a Maria e dizer: Jesus, acabou o vinho. O que a gente faz agora? Ele: puxa vida, pessoal, vocês estão reclamando de vinho. Tá, façam tudo o que ele mandar. E a gente obedece o Senhor, e assim se principiou os sinais em Caná da Galileia, e ele manifestou a sua glória, e muitos creram nele. E por fim, ele volta com a mãe, os irmãos, e passa uns dias na casa da mãe, porque passar na casa da mãe é muito bom, né, meus irmãos? Deus abençoe vocês.